Hoje é dia do Você e o Doutor. E o Dr. Antônio Sprosser, nosso médico de família, vai falar sobre uma doença neurológica que afeta 1 em cada 100 pessoas. Vamos falar sobre um assunto que todo mundo precisa saber, tirar dúvidas sobre epilepsia, muito marcada pelas convulsões. A partir de agora, nós vamos conhecer as causas, os sintomas, os fatores de risco e também os tratamentos dessa condição que afeta pessoas de todas as idades, né, Tice? Pois é, bom dia, doutor. Bom dia, Ticiane. Doutor, eu queria que você explicasse pra gente o que é a epilepsia, né? E o que ela causa, assim, no nosso corpo. Então, a epilepsia é uma doença do sistema nervoso central. Como vocês podem reparar aqui, numa tomada, existem os cabos de eletricidade. De repente, pode haver um curto-circuito e pode afetar toda a rede de energia da sua casa. Esse curto-circuito normalmente acontece na região do cérebro e vocês notam que esses fios aqui, esses amarelos, funcionam como os cabos elétricos, são os nossos nervos. E se a base, se a central aqui sofrer uma pane ou uma anomalia dos impulsos elétricos, que pode ser localizada num lugar ou difuso, isso pode dar a crise convulsiva, que eu vou mostrar melhor para vocês nessa animação agora. Dentro do nosso cérebro existe a célula nervosa chamada neurônio. Esses neurônios, eles se comunicam por eletricidade mesmo, um com os outros. Eles movimentam os nossos membros. Então, se você quiser mexer teu braço direito, você pensa, você mexe. Mas por várias situações, anomalias podem acontecer no sistema nervoso central e uma descarga de energia pode acontecer num foco do cérebro ou em todo o cérebro. E aí que a gente fala que existe a convulsão focal ou a clônico-tônica generalizada, que é a epilepsia de grande mal. Agora, doutor, o que causa a epilepsia? Porque ela pode atingir pessoas de qualquer idade, certo? Qualquer idade, qualquer sexo e a qualquer momento. Então, quais são as principais causas? Vamos dar uma olhadinha nas principais causas da epilepsia. O primeiro fator é o fator genético, hereditário, de pai para filho. Existem genes, já que nós já sabemos, que podem dar origem à epilepsia. A segunda causa são as malformações no cérebro do feto, que podem ocorrer durante a gestação, ou a mãe que toma alguma droga, ou que fuma, ou que bebe, ou durante o parto. A criança pode nascer com alteração da oxigenação ou algum trauma na hora do parto e desenvolver a epilepsia. Os acidentes, os traumatismos cranianos por queda, acidentes de automóvel, batida na nossa cabeça, podem levar também a focos anômalos. Nossa. Doenças neurológicas, como tumor cerebral, acidente vascular cerebral, são fatores, anomalias venosas e arteriais também podem levar, e as doenças infecciosas, como por exemplo, a meningite, as encefalites virais, o HIV, fungos que podem invadir o nosso cérebro, também são causas frequentes e que desencadeiam a epilepsia. Nossa, é muita coisa, né, Tice? É muita coisa. Agora eu queria saber, doutor, como que a gente pode identificar essas crises? Então, as principais características, né, da epilepsia quais são? Primeiro, perda da consciência. Existem epilepsias que você não perde a consciência, são as de pequeno mal, mas a maioria das vezes sim. Contrações dos músculos, são contrações involuntárias, não adianta segurar que não vai parar, mordida da língua, incontinência urinária e confusão mental. Todos esses fatores que eu acabei de falar, essas características, elas são transitórias. Você não vai ficar isso para sempre. Isso aqui é 3 minutos, 4 minutos. Nossa, pode chegar até 4 minutos? No máximo 5 minutos. Por isso que é importante você cronometrar quanto tempo a pessoa está tendo uma crise para você chamar ajuda. Porque se ela fica muito prolongada, a pessoa corre risco de vida. Essa mordida de língua dura tudo isso, por exemplo? Essa mordida de língua porque é uma contração dos músculos, né? Então pode contrair e morder a língua. Agora, doutor, existe algum tipo de fator de risco que contribua para que uma crise de epilepsia aconteça? Boa pergunta, Aninha. Tem sim, viu? Os principais fatores de risco para quem tem a doença, já quem sabe que tem. Qual é? O estresse. Então, cuidado com o estresse. Sono prejudicado, as horas de sono para o teu cérebro relaxar são muito importantes. Consumo de bebidas alcoólicas. Uso incorreto da medicação. É muito frequente quem tem epilepsia parar de tomar o remédio porque melhorou e volta depois. Então, tome cuidado. E o uso indiscriminado de drogas.
porque esse uso indiscriminado de drogas vai afetar esse circuito cerebral e vai irritar o cérebro por dentro. E isso já pode ser um fator de ignição da crise convulsiva. Agora, meu querido amigo Dr. Sproicer, depois de falar das causas, sintomas, dos fatores de risco, o Dr. Sproicer também vai explicar o tratamento da epilepsia. Mas agora nós vamos conhecer um menino epilético que tinha até 40 convulsões por dia, até que os pais descobriram um novo aliado para poder cuidar da doença. E quem traz os detalhes dessa história é a nossa repórter Samara Bastos. Te amo. Ele é carinhoso. E, oi. Que cheiro, amor. Te amo. Iago é o caçula de 3 irmãos. Aos 10 anos, ele só caminha com ajuda, não fala e tem comprometimento intelectual. Eu sou totalmente do Iago. Eu vivo totalmente para o Iago. Com 10 dias de vida, o menino foi diagnosticado com epilepsia refratária, autismo severo e síndrome de Cohen, uma doença genética rara, caracterizada pela deficiência intelectual, em alguns casos a microcefalia e anomalias oftalmológicas, por exemplo. Ele não tem foco, direção, ele não tem discernimento. De todos os problemas, as crises epiléticas preocupavam mais a mãe. Eram cerca de 40 crises todos os dias. A cada crise eu achava que eu ia perder ele. Não, os médicos falam, né? Mãe, uma hora ele vai e não volta. Eu tinha medo dele ter uma convulsão e não acordar mais, porque ele convulsiona e ele apaga. E às vezes ele tinha 2, 3, 4 seguidas. E era crise mesmo, não era espasmo. Eram crises dele se bater, virar o olho, babar. Foram inúmeras internações e tratamentos para tentar amenizar os sintomas, já que não existe cura para nenhuma das 3 doenças de Iago. A gente usou ienes medicamentos. Foram muitos. Testou vários. A Evanilda se formou em técnica de nutrição pouco antes do Iago nascer, mas ela nunca conseguiu trabalhar. Nesses 10 anos de vida do menino, a rotina dela é dedicada exclusivamente para cuidar do Iago. Qualquer saidinha de casa, Evanilda, tem que ser programada. Tem que se programar? Programar, perguntar, tem um local adequado para ele? Tem espaço vazio? Tem muita gente, porque se tiver muita gente também a gente não vamos, porque quanto mais gente, mais agitado ele fica. Então, tudo tem que ser nos mínimos detalhes, detalhado, programado, vai ter isso, vai ter aquilo, levar a comida que ele come, porque não é tudo que ele come, não é tudo que ele aceita. Essa rotina só começou a mudar há 1 ano e meio, quando Iago iniciou um tratamento com canabidiol, uma substância extraída da planta Cannabis sativa, a mesma da maconha, mas que tem uso restrito medicinal. A medicação é este óleo, que Iago toma 2 vezes ao dia. Ele é um fitoterápico em que a gente utiliza para o tratamento de várias situações clínicas, principalmente neurológicas, mas o mais importante hoje é para a epilepsia. O que melhorou no Iago depois do canabidiol? O sono, as convulsões, o cognitivo dele, a parte motora, de pegar um copo, ele tremia muito, hoje ele pega o copo, ele bebe a água, coloca de volta. O toque. O medicamento trouxe benefícios à saúde de Iago. 2 remédios fortes de uso controlado já foram retirados da rotina do menino. Hoje nós estamos há 6 meses sem nenhuma crise convulsiva. O canabidiol é de uso controlado, mas com a diminuição das crises epiléticas, Evanilda espera por outros avanços do filho. Eu acredito que muita coisa vai acontecer. E o que você espera para ele agora? Ele falar. Com certeza o Iago vai conseguir passar por essa e nós estamos todos reunidos para ajudar a todos vocês, dizendo que o canabidiol, o CBD, foi aprovado em 2015 pela Anvisa a fazer parte do arsenal terapêutico para controle das crises convulsivas. Então, além do canabidiol, como foi falado aqui, existem medicamentos tradicionais
como a fenitoína, idantoína, carbamazepina, lamotrigina. E muitas vezes, quando os medicamentos não surtem efeito, nós podemos também optar por um tratamento cirúrgico, porque atualmente nós podemos reconhecer no cérebro aonde é o foco que sai as convulsões. Então, muitas vezes, com um catéter, com uma ablação por ressonância magnética, muitas vezes com estimulação do nervo vago, muitas vezes com estimulação do nervo transcraniano, nós podemos controlar as crises de uma forma mais controlada. Por qualquer idade, isso? Por qualquer idade. E eu também queria dizer que, fora os tratamentos, é muito importante a dieta cetogênica. Por que dieta cetogênica? Dieta cetogênica ela é baseada em proteínas e gorduras. E esses componentes dessa mesa fazem com que a hora que o nosso organismo precise de calorias para viver, ele não vai quebrar carboidrato. Ele vai quebrar a proteína e a gordura para produzir o quê? Corpos cetônicos. E a produção dos corpos cetônicos ajuda a controlar melhor as crises convulsivas. Olha que E maravilha. isso já está no mercado. A gente já faz isso há muitos e muitos anos. Então, sem dúvida, esses tratamentos, mais a dieta, atividade física, terapia, uma série de tratamentos ajudam muito a controlar a epilepsia. Agora a gente sabe, doutor, que a epilepsia ela dá muita convulsão, né? Exato. Como que a gente pode socorrer uma pessoa que está tendo uma convulsão? Então, normalmente, o que a gente faz? A gente quer sair correndo, não é porque tem medo, mas não faça isso. Em primeiro lugar, você coloca quem está tendo a crise convulsiva de lado. Por quê? Para não ir a secreção do estômago para o pulmão. Então, você colocando a pessoa de lado e tirando os móveis, tirando o vaso, tirando vidros, que é muito perigoso cair e quebrar. E você cronometra, porque se passar de 5 minutos, por favor, chame o SAMU, porque essa pessoa pode correr risco de vida. Normalmente, você não coloque nada na boca. Geralmente as pessoas querem pôr a mão na boca, não faça isso. E segurar a pessoa. E nem controlar os movimentos também, porque são movimentos involuntários. E procure não dar café, refrigerante, açúcar, que todo mundo quer dar alguma coisa por boca, mas a pessoa está tendo crise, ela está inconsciente. Então não faça nada dessas, porque é muito perigoso. A gente podia tirar outras dúvidas exatamente sobre como ajudar pessoas que têm crise de epilepsia e familiares que têm dúvidas. Se você tem mais alguma pergunta, você pode mandar para o Dr. Antônio Spreuser, porque ele vai continuar agora nas nossas redes sociais. Dr. Antônio Spreuser, obrigada. Obrigado, boa semana pra vocês. Obrigada pelo trabalho, pela consulta aqui no estúdio, porque ela continua agora no @hoje em dia, onde você de casa pode participar usando a nossa hashtag Hoje em Dia.